Será que o Islam Makhachev está fugindo do Topuria? Bom, desde que o Ilia Topuria anunciou que ia abandonar o cinturão peso-pena e tentar virar duplo campeão no peso leve, a luta que todo mundo esperava era uma disputa entre dois campeões. O espanhol, campeão peso-pena, deveria logicamente enfrentar o Islam Makhachev, campeão peso leve do UFC. Inclusive, essa luta tinha tudo para ser a luta do ano do UFC, já que de um lado a gente teria o russo, que é o maior lutador do UFC na atualidade, e do outro um espanhol que já venceu as maiores lendas do peso-pena e continua invicto. Só que a reação do russo foi totalmente diferente do esperado. Em vez de engajar para fazer essa guerra acontecer, ele preferiu ficar mais calado e evitou tocar no assunto. Essa falta de interesse na luta com o Topuria acabou virando manchete no mundo inteiro, porque o Islam ia evitar essa luta. Ilia Topuria, campeão invicto dos penas, um dos lutadores mais populares do UFC hoje em dia. Ele largou o cinturão só para buscar essa luta. Subiu para o peso leve com uma meta bem clara: desafiar Islam Makhachev e se tornar o novo duplo campeão do UFC. Era a luta que os fãs pediam, e que o próprio UFC parecia implorar para acontecer. Só que o Islam disse não. De forma fria, estratégica e calculada, o russo recusou o confronto. E bom, ele deixou bem clara a motivação para isso. O Islam não quer mais defender o cinturão contra lutadores que vêm da categoria de baixo. E agora que o Topuria já estava fora de cogitação, é bom lembrar que também não existem muitas opções de desafiantes na categoria dos pesos leves. Tsarukyan teve a chance e acabou se retirando da luta um dia antes. Charles perdeu para o russo e ainda teve direito à revanche, mas precisou sair da luta por causa de um corte no supercílio. Essa falta de desafiantes acabou dando margem para que o Makhachev tentasse algo que nem o Khabib conseguiu. Um sonho distante de um senhor daguestanês chamado Abdulmanap Nurmagomedov. Esse nome carrega um peso enorme no Daguestão. Abdulmanap não era apenas pai, mas um verdadeiro mentor. Ele foi o responsável por montar o maior clã de wrestlers e lutadores da história recente do MMA. Foi ele quem traçou a rota. Khabib deveria dominar os leves, vencer todos, vencer o Conor McGregor, e depois disso, subir, enfrentar os maiores, buscar o segundo cinturão, o cinturão do peso meio-médio. Mas essa última parte nunca aconteceu. Durante esse auge do Khabib, era bem comum ouvir esse clamor da comunidade do MMA esperando o anúncio: Khabib versus GSP. O monge invicto do Daguestão contra o guerreiro canadense. Mas o tempo passou, essa negociação acabou se arrastando, e o Khabib, após a morte do pai, decidiu encerrar a carreira no auge, mantendo a promessa que ele tinha feito. Com 29 vitórias seguidas, essa luta contra o GSP era o que faltava para fechar essa carreira com um número redondo de vitórias. Isso se conseguisse passar pelo praticamente invencível canadense. E bom, se o Khabib ficou pelo caminho, o Islam Makhachev é o sucessor natural, o aluno direto. O projeto número 2. Só que com uma vantagem: ele ainda tem tempo. Desde que se tornou campeão, Islam vem defendendo o cinturão. Passou por Charles Oliveira, venceu Alexander Volkanovski 2 vezes. E agora, em vez de continuar defendendo o cinturão contra caras menores, ele escolheu subir. Na visão do Islam, não ia agregar em nada para o seu legado se ele fizesse mais uma defesa do cinturão peso leve contra o próximo da fila, o Ilia Topuria. Se ele perdesse, isso seria trágico para sua carreira, e se ganhasse, iam falar que o Topuria é só mais um peso-pena pequeno que foi devorado pelo russo. Então essa subida de categoria virou a única opção. Ele não está fugindo de um desafio, mas sim buscando um maior. Um que nem o Khabib conquistou, e que pode cravar o seu nome como um dos maiores da história dos esportes de combate. É claro que essa narrativa de fujão ainda vai convencer muita gente, principalmente a galera que já odeia o Makhachev. Topuria, bem mais carismático, ainda está querendo nos convencer de que o Islam está fugindo dele, mas isso não faz muito sentido. Se o plano é deixar o maior legado possível, realmente não tem por que defender o cinturão novamente contra outro peso-pena, se o caminho já está livre para ele tentar fazer algo que nenhum outro daguestanês fez, e que era o maior sonho do Sr. Abdulmanap. E quando um daguestane quer cumprir um plano desses, é melhor o mundo prestar atenção. Bom, eu vou chamar o nosso correspondente que está lá no Daguestão para dar uma palavrinha. Eu escutei gente dizendo que o Islam está correndo do Topuria, que ele tem medo de lutar com alguém menor e mais rápido. Esses caras não entenderam nada. No Daguestão, a gente não se move por vaidade. A gente se move por missão. Islam já limpou a categoria. Já calou os americanos, os brasileiros, os australianos. Ele esmagou os leves.
E agora? Ele vai subir. Ele não tá fugindo do Topuria. Ele tá indo buscar o cinturão que o Khabib deixou para trás. Esse cinturão não é de ouro. Ele é de honra. E vou te dizer uma coisa. Se essa luta acontecer mesmo na Austrália com Madalena do outro lado, o mundo vai ver o peso de uma promessa feita em silêncio. Uma promessa que começou com Abdul Manap e vai terminar com sangue no octógono. Se ele passar por esse desafio, Makhachev vai passar de campeão dominante para um status de lenda do UFC. Em vez de sucessor do Khabib, ele vai superá-lo e ainda entrar para a história como um dos maiores de todos os tempos. Mas para isso, ele vai ter que desvendar esse cara que continua invicto no UFC, tem uma trocação excelente e que a cada dia mostra uma defesa de quedas melhor. Bom, comenta aqui embaixo se você acha que o Islam consegue passar pelo Madalena e já deixa um gostei aqui no vídeo para me dar uma força.